Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Ter coragem é olhar para a vida com esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-nos, São José. Mensagem para o dia 11 de março. Deus enxerga a tua dor. Assim, vos bendirei em toda a minha vida, com minhas mãos erguidas, vosso nome adorarei. Salmo 62, versículo 5. Não hesita em buscar ajuda, seja por meio de amigos, familiares e profissionais. A luz pode parecer distante, mas ela está sempre presente, mesmo nas noites mais escuras. Acredita que a cura é possível e que cada passo, por menor que seja, é um avanço em direção à luz. Eu te envolvo com meu manto de amor e proteção. Que tu encontres forças em tuas vulnerabilidades e coragem para seguir em frente. Lembra-te, tu és amado e a tua dor é vista. Juntos podemos encontrar o caminho para a paz e a alegria novamente. Palavra-chave: paz. Gente, quantas vezes nós estamos em meio a problemas que não depende só do nosso querer para que a situação se resolva. Não depende só do meu agir, da minha ação diante daquilo. Então, eu preciso, num gesto também de humildade, mas de fé. Não se esqueça disso. Num gesto de fé, eu procuro outras pessoas. Podem ser amigos, familiares e até profissionais, para recobrar a minha paz. Como assim? Veja, se eu estiver em meio a uma situação que a minha cabeça fica só revirando aquilo, ou num processo de dor emocional, eu não estou em paz. E eu não posso aqui falar para você, reza uma Ave Maria e fica bem. Porque nem sempre uma Ave Maria vai resolver. Porque Deus pode estar usando uma situação para te conduzir num processo de cura que exija uma ida ao médico, um tratamento com medicamentos, um tratamento mediante a terapias com psicólogo. O meu filho, por exemplo, ele teve um atraso na fala. Quando ele tinha 2 anos e 3 meses, comecei a levar ele na fono. E ele foi falar mesmo a partir dos 5 anos. Ele faz fono até hoje. E eu vou olhar para o meu filho e depois, e há pouco tempo, um ano e pouco, teve então o diagnóstico, ele tem um transtorno do desenvolvimento da linguagem. Aí eu vou olhar para o meu filho e achar que Deus não o abençoou? Não. Em meio a esse processo, eu estudei muito a respeito de transtornos, sim, porque a princípio, a grosso modo, atrasou uma fala, atrasou alguma coisa no desenvolvimento, já se pensa logo em autismo, porque é o que está mais evidenciado. É claro que eu me debrucei em cima do tema e fui ler, fui ver os vídeos na internet. Eu sou aquele tipo de pessoa que não gasta tempo olhando TikTok e esse tipo de coisa. Não. Ali no YouTube ou nas redes sociais, nós temos acesso a informações.
No próprio Google também, você digita a pergunta que você tem dúvida, o que você quer saber, e aparece ali muitas informações. Então, eu me debrucei em cima disso. Eu estudei, eu usei o meu tempo de modo mais assertivo. Em meio a esse processo, eu conheci tantas pessoas, pessoas que lutam, pessoas que têm problemas, pessoas que querem conversar, pessoas que querem desabafar, pessoas também que, em meio às suas lutas, dão testemunho de fé, dão testemunho de resistência, de fortaleza, reconhecem que se não fosse Deus na vida delas, elas não aguentariam o rojão, porque sim, é muito difícil. Então, até mesmo a minha formação, porque eu sou pedagoga, até na minha formação contribuiu. Por quê? Hoje, quando eu trabalho com aulas particulares, eu tenho um olhar mais apurado em cima de determinadas situações, até porque eu revivi alguns conhecimentos de desenvolvimento. Revivi ali na prática a importância de algumas atividades de estimulação. Então, e convivendo com as mães também, né? Algumas coisas que não era só para a realidade do meu filho, mas que as outras mãezinhas, enquanto a gente fica ali numa sala de espera, às vezes 2 horas, às vezes 3 horas, depende dos casos, a gente vai crescendo nessa troca de informações. Aí as mãezinhas me diziam que as terapeutas falaram para ela e que às vezes ela não entendeu direito. Aí eu tentava explicar de uma outra forma. Encontrava ali na clínica mulheres que não tiveram muitos estudos, mas estavam ali precisando aprender e ávidas, com sede de conhecimento mesmo, de como elas poderiam fazer também para auxiliar nos filhos. E assim, a terapeuta faz ali o trabalho, vem fazer ali uma conversa com as mães, mas é um resuminho de 5 minutos, não mais que isso, porque ela tem que voltar e atender a próxima criança. Ou seja, o que eu estou dizendo? Em meio a esse processo, eu cresci muito, eu aprendi muito e eu ainda estou em meio a isso. Meu filho, com 8 anos, ainda não teve alta da fome, então eu ainda tenho contato com essas mães lá e também, né, a gente faz amizade, acaba que no WhatsApp a gente conversa. Hoje o meu filho já faz apenas uma sessão por semana. Então, esse contato deu uma diminuída, mas contribuiu muito para a minha vida. Ganhei até um afilhado, é uma criança linda, maravilhosa, de nome Victor. Ele tem transtorno do desenvolvimento. Peraí, deixa eu lembrar certinho. É que ele tem alguns CIDs, né? Ele está dentro do transtorno espectro autista, transtorno da hiperatividade, o TDAH, enfim. Ele venceu o mutismo seletivo dele, que ele tem dificuldade para conversar com as pessoas de fora, e ele pediu para o meu esposo para ser padrinho dele. E eu achei lindo, né? Esse sair de si, porque em casa ele falou com a mãe dele: vou chamar a tia Adélia. Eu achei tão lindo. E aí a gente estava numa confraternização, ele pediu para o meu esposo: tio, você me ensina a nadar? Vocês não fazem ideia. Ele é uma criança que ele fala com tranquilidade com os pais, né, a família bem próxima, e com o tempo ele desenvolve ali uma fala, uma conversa com as professoras que trabalham com ele. O meu esposo, ele quase não vê. Então, assim, um movimento muito bonito da parte dele de vir pedir, de vir entrar em contato. E é, assim, uma forma diferente da gente vivenciar esse amor tão lindo por essa criança que não gosta de toques, não gosta de abraços. E nós temos que amá-lo respeitando quando ele quer conversar,
quando ele não quer conversar. Até agora, não consegui um abraço dele ainda, mas eu rezo por ele, nós rezamos por ele e nós aprendemos muito em meio a esse processo. São coisas lindas que Deus consegue nos mostrar e tantos ensinamentos em meio a esses processos terapêuticos que nós precisamos. Então você que está passando por algum problema, não fica com aquele pensamento, desculpe, mas com aquele pensamento pequeno. Ah, os médicos não sabem nada. Ah, esse remédio não vai me resolver. Faça a experiência pelo menos. Pelo menos. Dobra um pouco a coluna cervical, tenha um pouco de humildade e reconheça, porque Deus deu autoridade aos médicos para ter conhecimento. Quando a gente reza por uma pessoa, lá no nosso grupo no WhatsApp, 9 meses com Maria, volta e meia a gente pede, ó, tá acontecendo essa situação, vamos rezar por essa pessoa. Nós rezamos pela pessoa, rezamos pelas pessoas que estão à volta, né, os seus familiares em meio àquela situação, e sempre rezamos pela equipe médica, porque tudo faz parte do processo. Foi Deus que deu essa inteligência. Como Deus, eu gosto de falar que Deus é como um arquiteto porque ele planeja as coisas. Então, ele coloca no coração de algumas pessoas o dom para ser professor, o dom para ser policial, o dom para ser médico, o dom para ser terapeuta. Por quê? Porque assim a gente consegue conviver na sociedade, um ajudando o outro. Nós não estamos aqui para vivermos sozinhos. Nós não vivemos aqui nessa terra sozinhos e não vamos para o céu sozinhos. É sempre de mãos dadas. É sempre um com o outro em meio a esse crescimento. Então, se for preciso, desabafe com seus amigos, peça ajuda aos seus familiares. Mães, quando o bebezinho é pequeno, muitas vezes até no final da gestação, a mulher já não consegue cuidar dos seus afazeres da casa. Quando o nenenzinho é novo, também precisa de uma ajuda. Não é sempre, mas muitas das vezes a mulher ainda passa uns dias que ela não está muito legal, porque o final da gestação ela não dormiu direito, aí fica aquele cansaço, o bebê acorda muito durante a noite, não dá para ter um sono reparador. Então, abre a boca, peça a sua mãe, a sua irmã, a madrinha do bebê, o próprio pai. Não é porque o homem trabalha fora durante o dia e a mulher fica em casa, principalmente nessa época do puerpério, você pode também, mulher, falar, amor, eu não tenho dormido direito à noite, você me ajuda? E ele vai se comprometendo também, em nome da sua paternidade, a cuidar dessa criança que precisa de apoio. E sim, eu já vi muitas vezes a mulher tem receio de falar isso, de pedir para o marido, falar, me ajuda, me deixa dormir uma noite completa, você levanta e cuida do bebê. Uma noite, é claro que ele vai sentir cansaço no dia seguinte, mas você já está vindo de uma trajetória onde o último mês da gestação a mulher não dorme direito, as posições não ajudam, né? O neném já está grande, já está, parece que está pressionando ali o pulmão, a gente não respira direito, não dorme direito. Então, assim, tem essa humildade. Ah, mas ele não está vendo? Ele está vendo, mas ele não está sentindo, então ele não entende a gravidade disso. E nem sempre que a gente olha, a gente enxerga. Vamos ter essa noção. Então você pode pedir para o marido, você pode pedir para uma mãe, para sua mãe, para uma irmã, para uma vizinha, alguém que você confia, é claro. Falar, passa a tarde lá em casa hoje, para que eu possa descansar, para que eu possa dormir algumas horas. O mundo não vai parar
porque você pediu um favor para alguém. E esse favor, que pode sim ser pequeno para alguém, vir te ajudar, vai te recompor a sua saúde. Então, nosso corpo, que é onde nossa alma mora, precisa de cuidado, precisa de atenção. A nossa cabeça, às vezes, está tão imersa a tantos problemas que a gente precisa desabafar. Por quê? Falando, a gente também escuta o que a gente está dizendo e vai fazer bem para nós mesmas. Talvez a gente falando, outra pessoa vem e faz algumas perguntas pontuais, a gente pode ir percebendo coisas que a gente não percebia só vivendo, só macetando ali no pensamento, sabe? E quando isso você vê que também não é a solução, conversar simplesmente, procura um psicólogo também, por que não? Quantas vezes a gente está cansado, ai, nossa, mas eu estou tão cansada, minha rotina, isso e aquilo. Nem é a rotina, é falta de vitaminas, é a idade, é uma alimentação ruim, é a falta de cuidado com o sono. Então, assim, nós vivemos conosco mesmo, mas às vezes um olhar de fora nos ajuda. Então, não tenha receio de pedir ajuda. É em nome de estar em paz, de viver bem, com saúde. Se a gente não está bem com a saúde, o nosso emocional, o nosso psicológico não fica bem e ali vai ficando naquele loop eterno de problemas em problemas. E às vezes pequenas atitudes nos coloca de novo na rota. Converse com o seu padre também, o seu pároco. Quantas vezes a gente pode ir conversar com o padre, e ele nos dá uma orientação. Ah, o padre não é casado, mas ele escuta tantas histórias e escutando o problema dos outros, a gente também aprende. Sem contar que o Espírito Santo pode movê-lo e usar da boca dele para te dar um bom conselho, um bom direcionamento. Só o acolhimento dele já pode também te fazer diferença. E isso eu digo de causa própria. Eu já passei por problemas tantos que eu fui chorando para a igreja, falei com o padre logo ali na entrada da Santa Missa, antes dele começar a procissão, é lógico, né, a procissão de entrada. Ele me acolheu e falou: filha, vem durante a semana, marca um horário certinho, vamos conversar. E claro que tem que marcar o horário, né? O padre faz outras coisas. E ele não está ali plantado só para receber as pessoas. Então, entre em contato com a secretaria, marca um horário, conversa, sente esse acolhimento que o pároco, o nosso padre ali da igreja que a gente frequenta, ele é nosso pai espiritual. Então, peça ajuda, peça ajuda. Não morra a míngua, por favor. É um amigo, é um vizinho, é um parente, é o pároco, é um médico, é um terapeuta, é um psicólogo. Onde for preciso, viva. É muito comum as mulheres dizerem assim, mulheres de modo geral, mas homens também. Ah, eu morro pelo meu filho. Gente, vamos viver pelos nossos filhos, vamos viver por nós mesmos, vamos viver lembrando que a vida é uma bênção, é uma graça, mas que exige de nós responsabilidade. Não está bem? Corre atrás de resolver isso. Vamos fazer esse combinado? Vamos à guerra lá na Ucrânia, em Israel, no Irã, todas essas guerras nós temos que orar, mas nós estamos distantes. Cabe a nós apenas isso, esse orar, fazer algum tipo de penitência, mas essas inquietações, que não deixa de ser um tipo de guerra que acontece dentro da gente, também merece atenção e merece a busca por uma paz. Então eu desejo a paz lá em Israel, no Irã,
na Ucrânia. Eu desejo paz nesses lugares, mas eu não vou lutar pela paz na minha vida, na minha família, no meu dia a dia. Sem essa paz de espírito, a nossa santidade está em risco. Então vamos cuidar de nós mesmos? A palavra-chave de hoje é paz. Vamos buscar essa paz com anseio. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.